O Eterno, bendito seja o seu nome, escreveu com a sua mão Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Nós do canal Teshuvah Total pedimos ao Eterno, rogamos ao Eterno que desça sobre todos os que estão assistindo um Shabbat Shalom, que o Eterno os abençoe e os guarde, a você, tua casa, tua família, toda a tua parentela, todos os que estão assistindo nesse momento e todos aqueles que vão assistir posteriormente, né? E todos aqueles que estão no caminho de Teshuvah ao redor de todo o planeta, todos aqueles que estão no caminho de Teshuvah, que o Eterno os abençoe e guarde. Vamos dar prosseguimento ao estudo deste Shabat, entraremos no que seria uma nova paraxá, uma porção Pekudei. Neste Shabat estudamos duas porções, né, como já comentamos ontem, e essa porção então vai ser bastante reduzida, o estudo da porção Pekudei vai ser bastante concentrado para que a gente possa fazer uma abordagem o mais ampla possível do que a gente consegue nessas 2 horas. Mas você pode encontrar aqui no canal porções Pekudei de anos anteriores, onde ela é estudada durante os 3 dias do Shabat, né? As 3 porções do Shabat, na verdade. O Shabat é um dia só, mas nós estudamos uma porção no início do Shabat, no Kabbalah Shabat, uma porção do Shaharit Shabat na manhã e uma porção no Arvit Shabat, no finalzinho do Shabat, o último estudo do Shabat. Então você pode encontrar aí na playlist, né, de anos anteriores todo o estudo que já foi feito com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes. Hoje vamos dar um panorama mais geral dessa porção. Então vamos iniciar, e para isso abre o teu coração, para que o Eterno fale diretamente ao teu coração, né, fale diretamente a você todos os ensinamentos que ele nos traz nessa porção, que são ensinamentos, como sempre, muito fundamentais para a sua vida, para a vida de cada um de nós, né? Os ensinamentos da Torá são fundamentais para todo ser humano, todo aquele que ama o Eterno, todo aquele que quer ser seu servo. Ele só faz isso se cumprir, né? Se cumprir as determinações de seu Senhor, se agir conforme diz o seu Senhor, né? O Eterno, conforme o Eterno diz a cada um em seu coração. Então vamos iniciar essa porção, né, trazendo essa figura muito interessante, que trata daquele momento em que foi solicitado uma terumá, né, uma contribuição de coração, uma contribuição espontânea. O Eterno não obriga que ninguém faça nada, não obriga que o amem, não obrigue que façam para ele contribuições que não sejam de coração, de intenção da pessoa, né? Que a pessoa não se sinta movida a fazer para o Eterno conforme diz o seu coração. Como vimos na porção Mishpatim, né, o servo que deseja seguir ao Eterno, que deseja ficar com o Eterno, que deseja não sair da sua moradia, né, deve furar a sua orelha e declarar, né, primeiro declara que ama o Eterno e quer ficar junto dele, e depois então faz uma aliança, fura a sua orelha para ficar naquela casa, dizendo: eu pertenço a meu Senhor porque eu amo e quero ficar com ele, eu amo ele, amo minha mulher, amo meus filhos e quero ficar servindo a esse Senhor. Então o Eterno pede que você faça de coração, né? Não adianta fazer uma contribuição que não seja de coração, né? Essa não tem significado, não tem serventia nenhuma para o Eterno. E essa figura mostra aqui, né, como nós vimos, que muitos itens, como a contribuição do meio shekel é feita por cada homem que tem acima de 20 anos, aqui a contribuição
era feita por todas as famílias, pelas mulheres, pelas crianças, pelos homens, todos contribuíam de coração, né? E a Torá era isso, a Torá é para todos, mulheres, crianças, homens, né? Independente da idade, independente das condições físicas, financeiras, emocionais, enfim, independente de como cada um viva, né? Como cada um desempenha suas atividades nesse mundo, a sua contribuição para o eterno, seu desejo de contribuir para o eterno, tem que vir do seu coração e vai ser feito por todos da mesma maneira. Né? Se um deu 2 quilos de ouro e o outro deu um pedaço de tecido, é contabilizado pelo eterno da mesma maneira, porque o eterno não vê, não mede o peso, né, do ouro, não mede a área do tecido, mas ele mede o sentimento do coração da pessoa de dar de coração aquilo que ela tem, aquilo que ela acumulou durante a sua vida, que foram o seu aprendizado, as suas ações, os seus atos. É isso que a gente deve dar ao Eterno sempre. Né? Então, essas porções que nós vimos desde Trumá, elas vêm falando isso, elas vêm mostrando que nós devemos fazer o que o Eterno nos diz, mas sempre de coração. Né? Você não é obrigado a seguir o Eterno, você não é obrigado a seguir seus ensinamentos, você não é obrigado a fazer nenhuma contribuição para o Eterno. Né? Então, não é essa forma que a Torá nos ensina, embora muitas religiões mostrem exatamente o contrário, né? Que você sempre deve dar alguma coisa. E essa porção, então, chama-se Pekudei. Pekudei significa registro, conta, contabilidade, né? É uma forma de mostrar, fazer um relatório, um relato de tudo que foi utilizado, porque já que se pediu uma contribuição de coração, essa contribuição veio, em um momento ela foi até maior do que foi pedido, e aí então tem que se dizer, olha, recebemos tanto, foi utilizado isso aqui em tal lugar, foi utilizado isso, o que sobrou foi devolvido, ou foi feito alguma coisa que foi feito com aquilo que sobrou, e não dizer que, olha, o que sobrou eu embolsei pelo meu trabalho, né? Eu mereço receber, mas não é assim que o Eterno funciona. E aí nós sabemos que essa visão, né, já dada pelo Eterno há 3.335 anos atrás na sua Torá, ela até hoje ela não é cumprida dessa maneira. Né? Muitas instituições públicas, privadas, elas não apresentam contas, ou quando apresentam contas porque há uma obrigatoriedade legal de fazer isso, elas dão um jeito de mascarar relatórios. A gente ouve muito essas informações pela mídia, né? Empresas que mascaram seus relatórios, alteram dados, enfim, né? desviam verba, desviam recursos, enfim. Não é essa a orientação que o Eterno nos dá, é justamente ao contrário. Não arrecadar mais do que é necessário, né? Para ali naquele tanto que vai ser necessário para aquela execução daquela obra, e o que sobra você devolve para as pessoas e presta no final contas, né? Presta contas de tudo aquilo que foi arrecadado. Então, a porção inicia com essa palavra, a palavra mais importante aqui da primeira frase, a primeira palavra, Elê. Elê não é, porque Elê significa estas são. Né? Então, a palavra importante é essa aqui, né? Que se fala Pekudei, né? Apesar de ser uma fei, aqui ela não tem um dagesh dentro dela. Quando ela inicia a palavra, ela tem o som duro, o som P. Né? Então isso vem da gramática da língua hebraica. Né? Então você estuda aí o momento do hebraico, acompanha o momento do hebraico, que você vai aprender como é que se formam essas palavras. Ele Pekudei Hamishkan, Mishkan Haedut, Asher Pukad Alpi Moshe
Avodat HaLeviim Be'yad Itamar ben Aharon HaKohen. Estas são as contas, os registros, né, o relatório de tudo que foi feito, né, do tabernáculo do testemunho. Então aqui o Eterno repete, Mishkan Haidut. Né? Nós já vimos que as palavras elas são repetidas porque tem dentro de todo o texto tem uma gemata, tem uma sequência de letras equidistantes, e além disso tem esse significado, né, de que aqui está se falando do tabernáculo, mas o tabernáculo do testemunho. O testemunho do quê? Testemunho de que a gente confia no Eterno. Né? O testemunho que a gente vai receber do Eterno sinais fantásticos, né, que comprovam, que nos despertam a nossa confiança no Eterno, que a gente testemunha a presença do Eterno, que mais do que acreditar, a gente confia no Eterno. Então é dessa forma, né, que o Eterno expressa aqui, por isso que ele coloca duas vezes, né, o Mishkan. Mishkan é o tabernáculo, não é o templo, né? O templo vem depois, o templo vem na época do Shlomo Amera, que é instaurado o templo, construído um templo de pedra. Mishkan, você viu aí na lista, não existe uma pedra, um pedregulho, né? As únicas pedras que aparecem são as pedras preciosas do vestuário, né? do Kohen Gadol. Então, essas são as pedras, únicas pedras utilizadas. As rochas, né? Construção, madeira, cimento, areia, pedra, isso não foi utilizado no Mishkan. Por quê? Porque o Mishkan é móvel, o Mishkan somos todos nós não somos estátuas, né? Nós temos ações, e essas ações elas mudam a cada momento, elas mudam a cada dia, e a gente precisa, né, em cada uma dessas ações, dar o testemunho do Eterno. Aqui, Asher Pukad Alpei Moshe, que foi registrado da boca de Moshe, ou seja, pela ordem de Moshe, pela palavra de Moshe. Moshe aos serviços dos levitas, né, aos serviços dos levitas, através de Tamar, filho de Aharon, Cohen. Por que a serviço dos levitas? Moshe também era um levita, mas Moshe aqui ele não está na função de sacerdote, né? Ele está na função de representante do Eterno. Então, quando se diz pela boca de Moshe, está se dizendo que quem está fazendo essa prestação de contas é o Eterno que está dizendo, porque nós vimos lá na porção Shemot que o Eterno vai falar pela boca de Moshe, e Moshe vai levar isso ao povo. Então, quando Moshe fala, as palavras não são dele, são do Eterno. Aí vem uma outra questão, né? Se é o Eterno que está prestando contas, como é que o Eterno vai prestar contas para mim, né? Um réis mortal, né? Uma figura insignificante? Porque o Eterno demonstra isso, né? O Eterno demonstra que a prestação de contas não é só para quem está acima, mas é para todos, né? Para todos que estão abaixo, e ele está acima de todos. Então ele está prestando contas para nós, porque ele pediu, né, que nós fizéssemos a contribuição voluntária. E aí ele presta contas do que ele fez com isso, do que ele mandou fazer com isso. E é isso que a gente tem que sempre ter no nosso dia, né? A gente tem que prestar contas, né, para todos que estão à nossa volta. Nós temos que prestar contas das nossas ações, e nós vamos prestar contas um dia, nós vamos prestar contas, né, no dia do juízo, nós vamos prestar contas ao Eterno do que fizemos com aquilo que ele nos deu, né, que ele nos deu de coração, que ele te dá tudo de coração, ele te dá a vida de coração, ele te dá o alimento, ele te dá tudo que você usa na tua vida, tudo que você precisa para executar as tuas ações, o Eterno te dá de coração. Né? Então é isso que um dia você vai prestar contas, assim como ele prestou contas de todos esses itens do tabernáculo. Né?
Então, se ele presta conta, se ele tem essa humildade, se ele mostra para nós essa humildade de ser o que está acima de tudo, né, prestando contas para nós, né, dizendo foram utilizados tantos quilos de ouro, foram utilizados tantos quilos de prata, como é que eu não vou prestar contas das minhas ações? Eu tenho que prestar conta dessas ações. Então nós temos aqui a gemátria, né? Vamos fazer uma de cada vez aqui para não tumultuar. A gemátria da palavra Mishkan Aedut primeiro. Mishkan Aedut, nós temos aqui, né, o valor de cada uma das letras somando o valor 889, cuja raiz é 7. A raiz é quando você reduz o número, né? Como nós falamos ontem, nós falamos hoje pela manhã, né? A raiz é a redução para o número de 1 a 9. Então você soma aqui as partes, cada um desses números aqui, você vai ter o número 7, mostrando que o Mishkan Haedut é pleno, é perfeito, né? É completo, é um Shabat. Então, Mishkan Haedut é o que o Eterno considera perfeito. O Mishkan não precisou ter nenhuma alteração. No Mishkan estão representada a Torá, representados os ensinamentos do Eterno, a construção do Mishkan, os itens do Mishkan representam a Torá do Eterno. Então, nós temos aqui, é importante você perceber esses itens, a gemátria, né, o significado que ela nos traz. E esse valor, 889, né, também é o valor da palavra, desculpe, 889, isso, né, valor 7, valor da plenitude. Agora, quando você tem a palavra Mishkan, Mishkan duas vezes, aqui sim você tem o valor 820. O 820 se reduz ao número 10, né, na primeira redução, né, como o número anterior, 889, a primeira redução, ou seja, a primeira raiz soma 25. Depois nós temos a raiz final 5 mais 2, 7. Aqui nós temos 820, essa primeira raiz é 10. O que é 10? 10 é justamente as palavras que o Eterno nos deu, né, nos deu através de Moshe, as 10 palavras, 10 das palavras, ou como conhecemos popularmente como os 10 mandamentos, as 10 palavras que o Eterno ordena que realizemos, mas ele não ordena no sentido de ele relata essas palavras, ele pronuncia essas palavras, né, para que você coloque no teu coração e decida, vou fazer ou não vou fazer. Você tem opção de executar ou não. Claro que quando você tem essas palavras que são opção para você fazer ou não, a opção sempre te dá duas alternativas, né? Você pratica e tem um resultado, você não pratica e tem outro resultado, né? Não tem como não praticar uma palavra dessa e ter o mesmo resultado de quem pratica, né? Você faz a opção e você tem que arcar com a consequência dessa opção. Então, é isso que o Eterno faz, ele te dá, e ele te deu uma Hatson Hafshi, uma livre escolha, e através da tua livre escolha você faz ou não faz, né? Assim como em todo o que é apresentado na Torá, você faz ou você não faz, né? Se você faz, tem uma conclusão, se você não faz, tem outra conclusão, né? E a palavra, então, essa palavra que soma 820, nós temos uma outra palavra, né, uma palavra equivalente que soma 820, que é Mapkeret. Mapkeret significa pescoço. Então, quando a gente está falando Mishkan, Mishkan, a gente está relacionando com o pescoço. E o Eterno já nos ensinou lá, desde Bereshit, né, aquelas pessoas que têm o pescoço duro, que não se curvam. Então, uma pessoa que tem o pescoço duro, claro que nós estamos falando aqui não daquela pessoa que tem um problema de calcificação, que não mexe o pescoço, mas nós estamos falando daquela pessoa prepotente, arrogante, orgulhosa, né,
que não se abaixa frente a ninguém, que não se sente humilde, não tem humildade no seu coração e se sente superior a todos e não se curva nem para o Eterno, não quer ser servo do Eterno. É essa que tem o pescoço duro, essa o Mishkan não vale, né? O Mishkan vale para aquela pessoa que tem o pescoço flexível, que se inclina perante ao seu Senhor e diz: eu não quero sair da sua casa, eu quero permanecer sendo seu servo para todo o sempre. Né? Esse é o servo do Eterno, esse é aquele que tem o pescoço flexível, que é humilde perante o seu Senhor. E ele não pode ser senhor, não pode ser servo de seu Senhor e de qualquer outro Senhor, né? Porque quando ele declara que quer ser servo do seu Senhor, ele nunca mais vai ser servo de qualquer outro, ele não pode ser servo de um outro. Né? Então é isso que o Eterno nos ensina aqui quando repete essas palavras. O Vetsalel ben Uri ben Hur, Limate Yehudá, Asa et Kol, Asher Tzva Adonai el Moshe. E Vetsalel, filho de Hur, na verdade algumas traduções trazem aqui como neto de Hur, mas na Torá não existe neto, não existe neta, não existe avô, não existe avó, sempre há uma relação de pai e filho. Por quê? Porque nós somos filhos do nosso pai é filho do pai dele, e o pai dele vai até chegar no filho de Adão. Né? Nós somos filhos lá de Shet e filhos de Adão, que é filho de Adão. Então nós nos remontamos até Adão. Então por isso que a Torá não traz aqui a palavra avô, que senão a gente ia colocar Adão como sendo o que nosso, né? E vai até chegar na palavra tataravô, né? Porque nós temos aí muitas e muitas gerações desde Adão. Então nós somos filho do nosso pai e filho de Adão. Então é isso que o Eterno está mostrando aqui. E nós temos muito interessante aqui pulou. E nós temos aqui uma frase, né, um trecho muito interessante nessa frase, que é justamente esse trecho, né? Asher tzivá Adonai et Moshe, conforme ordenou Adonai a Moshe. Né? Então, tudo foi construído. Betsalel era o líder dos artesãos, era aquele que foi chamado pelo Eterno, pelo seu nome, para construir o Mishkan, e fez tudo conforme o Eterno ordenou a Moshe. Né? Então, o que está essa frase nos dizendo? Que não houve uma alteração de item. Não vou botar esse tecido azul celeste, vou colocar carmesim aqui. Não vou colocar ouro, vou fazer de bronze. Não vou colocar essa menorá nesse canto, vou botar naquela outra parede. Não vou virar o Mishkan nessa posição, vou alterar para outra posição. Não, ele foi feito tudo, né, conforme o Eterno ordenou, com os materiais que ele colocou à disposição, né, conforme o desenho que ele disse para Moshe, conforme o Eterno falou para Moshe. Porque Betsalel não viu, né, não viu o Eterno falando para Moshe, mas ele entende que tudo que Moshe está dizendo foi o que o Eterno disse a Moshe. Assim como a gente deve seguir a Torá, não porque não ouvi a Torá do Eterno, mas eu estou ouvindo a Torá que Moshe ouviu do Eterno. Eu vou seguir a Torá que o Eterno ditou para Moshe, falou para Moshe. Né? Então não vou alterar uma letra, não vou alterar um kotes, não vou alterar um yud de lugar. Por quê? Porque o Eterno falou dessa maneira. Porque o Eterno ensinou dessa maneira. Então eu tenho que seguir a Torá conforme o Eterno diz para Moshe. E essa frase vai aparecer 16 vezes nesse texto. Né? Só nesse texto ela aparece 16 vezes. E aparece mais 2 vezes
como o Eterno ordenou a todo o povo, né? Conforme ordenou ao Eterno, essa frase aparece 2 vezes. Conforme ordenou o Eterno a Moshe, ela aparece 16 vezes. Então, nós temos aí 16, fazendo a redução, nós temos o número 7, ou seja, a plenitude, né? A plenitude, igual o Mishkan Haedut, a plenitude. E nós temos mais 2 vezes, então somando 16 e 2, nós temos 18, a palavra Rai. Então, seguir os ensinamentos conforme o Eterno nos ordenou é ter a vida, né? Então, você não pode em nenhum momento pensar em fazer diferente do que está escrito, né? Não pode mudar, por exemplo, um Shabat para uma terça-feira, não pode mudar a Páscoa que cai qualquer dia da semana para um dia específico. Não, vamos facilitar, né? Porque aí as pessoas não precisam, já é um dia que não se trabalha, então já vamos colocar sempre em determinado dia. Mas podia até dizer, olha, vamos colocar sempre no Shabat, já que o Shabat é um dia que a gente reverencia o Eterno, a gente coloca a Páscoa sempre no Shabat. Não foi isso que o Eterno determinou. O Eterno determinou um dia certo, de acordo com a lua, né? De acordo com a lua, ele determinou esse dia, né? E a gente tem que sempre cumprir, independente de que dia da semana cai esse dia. Então nós não podemos alterar em um codes da Torá. Não vou dizer uma vírgula, porque a Torá não tem vírgula, né? Mas diria um codes ou um yud, a menor letra da Torá, como nos ensinou Yeshua. Então, não podemos fazer nada diferente do que o Eterno nos ordenou. E com ele estava Roliave, filho de Amassar, da tribo de Dan, artesão e projetista e tecelão em tecido azul celeste e púrpura, e escarlate e linho fino. Todo o ouro usado para o trabalho em toda a obra de santidade era ouro de oferta, 29 talentos e 730 shekel, no shekel do santuário, né? que era o shekel do santuário um pouquinho diferente, né? Que era um pouquinho diferente do shekel que era usado nas moedas, que era usado na vida comum. O shekel do santuário tinha um valor diferente. Então aqui nós temos essa palavra kikar. Né? Kikar é uma moeda antiga, é uma moeda que se relaciona com o talento, né? O talento que a gente conhece, que a gente vai ver em vários trechos da Torá e dos escritos, nós vamos ver a moeda talento. Né? Então, aqui, essa moeda de ouro. E a prata registrada pela comunidade, 100 talentos e 1.775 shekel, no shekel do santuário. E aqui nós temos a palavra beká. Beká legulot mahatzit hashekel. Beshekel hakadosh. Nós temos aqui uma beca, Lalegulot Mahatzit. Mahatzit significa metade, né? Uma beca por pessoa, meio shekel. Então uma beca vale meio shekel. Cada pessoa aqui no caso, cada homem acima de 20 anos. Né? Os homens é que faziam a contribuição da família. Uma beca por homem, metade de um shekel kadosh, um shekel do santuário, né? Lechol haover al hapekudim miben, deixa eu ler aqui que é maior, miben esrim shana Vama Elá Leshesh Meot
Elef, U Sheloshet, Elafim, Va Hamesh, Meot, Va Hamishim, né? E meio shekel por todo o homem, para todo o homem, todos aqueles filhos registrados, ao Pecudim, registrados, né, com idade de 20 anos ou mais, e se arrecadou Lechete 6 centenas de milhar, ou seja, 600 mil, e 3 milhares, 3 mil, e 5 centenas e 50, ou seja, somando aí 603.550 pessoas que contribuíram, né? Então, todas as pessoas, todos os homens acima de 20 anos de idade, cada um deu meio shecalim, como nós vimos na porção anterior. Nós estudamos que cada homem tinha que dar meio shekel, e só existia uma moeda de um shekel, então cada 2 homens tinham que participar juntos, né? Por quê? Porque cada meio shekel representa uma das tábuas da Torá. Você não segue a Torá simplesmente uma tábua, você tem que sempre estar obedecendo as 2 tábuas, né? Então 2 homens representando aí as 2 tábuas, e 2 homens representando a união, né? Não existe um homem superior a outro, então todos têm que contribuir igual, todos têm que contribuir da mesma maneira, e da mesma maneira você tem que cumprir, né, cumprir as 2 tábuas da Torá, você tem que obedecer as 2 da Torá, porque a Torá é uma só, não existem 2, né? A Torá é uma só, você não pode ficar só com metade, né? Cortar ela no meio e só seguir metade. Não, vou seguir só o livro de Bereshit e Shemot, né? Os outros eu não vou estudar, os outros eu não quero saber. Você tem que estudar a Torá inteira, os 5 livros, ela é única, ela é uma, né? Ela é Had, né? Então, é isso que esse verso está nos citando. E eu trouxe aqui para vocês, né, graças a uma contribuição de coração, um terumá que a colega, nossa irmã do canal, Lena Posen, me mandou aqui um artigo, um artigo muito interessante que ela coletou na internet. Então ela me passou e eu resolvi dar para vocês aqui um resumo, né, de todos esses pesos e medidas utilizados naquela época: shekel, beká, gerá, miná, arretel, né, talento. Então, quais os valores disso? Qual a relação? Né, porque nós vamos ver na Torá e nos escritos nazarenos, muitas citações, e aí a gente precisa entender, né, como é que é isso, principalmente nos valores de hoje, né, hoje que a gente tem valores em outras unidades, como é que a gente vai se referenciar. Então, ela me passou isso aqui, eu preparei em algumas tabelinhas, não vou discutir essas tabelinhas aqui porque tomaria muito tempo, mas para vocês terem aí no material que vai ser colocado no Telegram amanhã, né, vai ser colocado para você ter essa referência. Então tem aqui o valor, né, tem aqui o livro em que o termo aparece, o capítulo, né, e a equivalência. Por exemplo, um gerá vale 1/10 de beca, um shekel, né, um shekel vale 10 beca, ou então 20 gerá, e a beca vale meio shekel, né, como nós vimos agora, e nos valores atuais, né, quanto que isso vale. Agora, o importante sempre, né, sempre que você for pensar nesses números, se você pensa no número na unidade dada na Torá, porque aqueles números, né, se você pegar em meio um shekel, né, que vai ter aí 11,424 gramas, quando você fizer algumas relações que a Torá tem embutida dentro dela, quando você fizer um estudo mais aprofundado, você vai descobrir números que não são os números que a Torá está querendo te mostrar, né? Quando a gente viu lá nas relações da Arca de Noé, né? Se você pegar as dimensões da Arca de Noé, você tem aí
a razão de um número muito importante, constante no universo inteiro, né? Presente no universo inteiro, que é o número φ. Mas se você transformar aquelas unidades em sistema métrico, você vai perder essa informação. Então, a informação do sistema métrico é só para você ter uma ideia de qual é esse valor hoje. Então, nós temos aqui pesos, né, capacidade ou seja, volume para elementos secos, né, como cobre, como metais, e nós temos aqui para elementos líquidos, né, como azeite, como água, né? Enfim, nós temos outros vinho, né? Nós temos outros valores, nós temos aqui também a medida de comprimento, né? Que naquela época, né? Naquela época que se começou a utilizar essas medições, se utilizava o corpo, né? O dedo, a palma da mão, o cúbito, que vai desse ponto aqui a esse ponto aqui, né? Só que aí as mãos variavam do tamanho da pessoa, a pessoa mais alta, mais baixa, mais gorda, mais magra, ela tinha dimensões diferentes até que se chegou aí num valor, né, que se chama padrão, um valor de referência. Então aquilo passou a ser a referência e evoluiu até o sistema métrico que a gente tem hoje, que a gente utiliza em todas as transações comerciais. Mas isso já aparece lá na Torá, já aparece lá em Bereshit, né? Nós temos citações aqui em Bereshit. Nós temos também, né, as distâncias percorridas, por exemplo, uma jornada diária que é trazida em Bereshit, no verso 30, capítulo 31, verso 23, que é uma jornada, né, que era em torno de 30 a 40 quilômetros que uma pessoa caminhava por dia. E nós temos também as moedas utilizadas no Taná, as moedas utilizadas depois nos Ketuvinas Hatzerim, que já são moedas de uma época do Império Romano, né? Então mudam esses valores. E nós temos também o tempo na escritura, né? O tempo você vai ter que sempre se referenciar ao calendário hebraico, que é um calendário bastante complexo, como nós já vimos estudos aqui no canal, tanto na Parashat Shavua, como no pedacinho da Torá, a gente fala do calendário. Se você tiver interesse, você busca aí em estudos anteriores. Aqui a ideia é só mostrar para você, né, esse material que foi retirado de um site da internet, um site de um grupo de estudos. Você tem vários sites aí que trazem estudos semelhantes, mais aprofundados, menos aprofundados, enfim. Aí depende do teu interesse em conhecer um pouco mais da metrologia da época, né? Aqui eu quis trazer só um panorama para você ter isso no seu material, né? Você imprimir isso aí e registrar. Quero agradecer a lembrança da Lena Posner de me mandar isso, né? E que eu pude então acrescentar aqui, acrescentar esses dados aqui no nosso shiur de hoje, né? Então, vamos ao capítulo 39, verso 42. Vamos dar um pulo em todos os itens, porque há uma especificação bastante grande dos itens aqui nessa porção, mas nós não temos tempo para abordar cada um desses itens. Então, nós vemos lá no capítulo 39, verso 42, que Kehol asher tzivah Adonai et Moshe, ken asu bnei Israel et kol avodah. E conforme, né, e conforme ordenou Adonai a Moshe, ou seja, aquela frase que diz, né, que tudo foi feito conforme o Eterno ordenou a Moshe, assim fizeram os filhos de Israel com Avodah, todo o serviço, né? Aqui nós temos a palavra Evet, o serviço, Avodah, Avodah é o serviço do servo, Evet, né? Então a palavra Evet é a raiz da palavra serviço, a raiz da palavra trabalho, né? Então tudo que o servo fazia. Vaiar
Moshe et kol ha-melaha והנה עשו אותה כאשר ציווה אדוני כן עשו ויברך אותם Moshe. E viu Moshe, mal está às vezes pegando, e viu Moshe todo o trabalho, e ali estava, né, o Mishkan ficou pronto conforme ele recebeu as instruções do Eterno. Então Moshe viu tudo pronto, né? Moshe viu o trabalho. Trabalho é essa palavra melahá, né? Melahá é a palavra trabalho, né? Avodá é serviço, né? Agora há pouco eu falei que avodá era trabalho, mas é uma palavra semelhante, né? Um sinônimo, né? Trabalho e serviço são palavras semelhantes. Então, nós temos aqui todo o serviço realizado, né? E eles o fizeram conforme ordenou Adonai. Então, aqui nós temos uma das aparições da palavra em que não diz conforme ordenou Adonai a Moshe, mas, na verdade, o Eterno comunicava sempre através de Moshe. O Eterno ordenava a Moshe e Moshe repassava para o povo, né? Mas aqui a frase não aparece, o Et Moshe, né, como aparece nos outros, como aparece aqui em cima, né, como aparece no verso anterior. Então, mostrando aqui que o povo obedeceu, que o povo fez de acordo com as instruções que tinha recebido. E vamos então agora para o último capítulo desse livro, né, o capítulo 40. O capítulo 40 inicia com essa frase: vai da beira Adonai el Moshe lemur, uma frase mais citada em toda a Torá. Essa frase é a que mais aparece em toda a Torá. No próximo livro, o livro de Vaikra, essa frase vai aparecer muito, né? Vai aparecer mais do que em qualquer outro livro, né? Considerando que o livro de Vaikra é um livro curto, né? Essa frase, ela, digamos assim, tem uma frequência de aparição muito maior do que em todos os outros livros. Por que essa frase é importantíssima? Porque ela diz o seguinte: falou Adonai para Moshe dizendo. Nós temos aqui esse verbo que a gente confunde muito, que a gente acha que tem o mesmo significado, mas não tem o mesmo significado, né? Falar e dizer, ouvir e escutar, né, são coisas bem diferentes, né? Então, quando se fala, se emite o som, né? Se fala um pensamento, se expressa um pensamento, mas quando se diz, se toca o coração do outro. Então, quando o Eterno fala para Moshe, dizendo, ele está emitindo som, está fazendo com que Moshe compreenda aquilo que ele está dizendo, né? Então, essa frase é muito importante, né? As traduções trazem: disse o Eterno a Moshe, disse o Eterno a Moshe, e não traz a frase como um todo, que ela tem um significado muito mais profundo quando você lê no hebraico. Assim como ouvir e escutar, né? Você ouve o som, mas você escuta no teu coração aquilo que o Eterno disse. Por isso que a gente sempre fala: abre o teu coração para ouvir, né? Para ouvir, escutar no teu coração o que diz o Eterno. Então, são só as minhas palavras, né? Porque eu estou falando aqui, às vezes eu erro, às vezes eu confundo, às vezes eu misturo, mas o que você vai escutar no teu coração, na tua consciência, é mais importante que as palavras que eu estou falando aqui, né? Que eu estou saindo pela minha boca. Mas você tem que ouvir, né? No teu coração, escutar, desculpe, no teu coração, né? As palavras que saem da boca do Eterno. É essa que você tem que escutar no teu coração. E o que o Eterno diz para Moshe?
Bayon, Bayon Ahodesh, Harishon, Harishon Be'echad, Be'echad Lahodesh, Takin et Mishkan Ohel Moed. No primeiro dia do primeiro mês, você deverá levantar o Mishkan, a tenda do encontro. Então, aqui também temos um outro problema na tradução. Muitas vezes se coloca aqui armar, né? Armar o tabernáculo. Porque o tabernáculo era desmontável, né? Você podia levar o tabernáculo, né? Podia se desmontar o tabernáculo na caminhada e montar ele em outro lugar, onde a nuvem sair. Quando a nuvem saísse, se desmontava o tabernáculo, e onde a nuvem parasse, se montava novamente o tabernáculo. Então, armar a tenda, né? Como a gente fala até hoje, né? A gente fala até hoje armar a tenda, mas no hebraico está dizendo levantar. O Eterno nos diz para levantar o tabernáculo. E o que é levantar o tabernáculo? Nós somos o tabernáculo, né? Então nós temos que levantar a nossa consciência para o Eterno. Yaakov era aquele que andava com o pé no chão, que agarrava as oportunidades que estavam no seu dia a dia, no seu imediato. E aí, no momento que ele se eleva ao Eterno, que ele se torna Israel, que vai para a sua cabeça, né, ao homem que busca e tem o Eterno na cabeça, Israel, nós temos a palavra cabeça, nós temos o Eterno nessa palavra. Então, é quando ele se eleva ao Eterno que ele passa a conduzir o povo, ele passa a gerar todo o povo do Eterno. Então, é esse o sentimento. Nós somos um tabernáculo, nós somos um Mishkan, e nós precisamos nos levantar para o Eterno, né? Quando se coloca armar a tenda do tabernáculo, não se tem esse entendimento, né, de que a gente deve se elevar ao Eterno, a gente deve levantar a nossa cabeça é flexível, nós somos humildes, nós somos servos, mas a nossa cabeça está no Eterno, né? Não é levantar de ter o pescoço duro, mas é levantar como sendo um tabernáculo. É isso que nós temos que entender nessa palavra, né? Por quê? Porque nós somos, em todos os momentos, nós somos um tabernáculo móvel, né? Nós somos um tabernáculo que se movimenta, que ocupa espaços diferentes, mas somos sempre o mesmo, né? Construídos conforme orientou o Eterno. Então, nosso dia a dia, você pode passar por muitas situações diferentes, mas você é sempre o mesmo tabernáculo, né? Ele estava lá, montou o tabernáculo, levantou o tabernáculo num lugar no deserto, né? Depois saiu, a nuvem foi para outro lugar, levou o tabernáculo e montou na mesma posição, do mesmo jeito. Por quê? Porque você não pode mudar a tua relação com o Eterno dependendo da circunstância. Hoje eu estou no trabalho, a minha relação com o Eterno vai ser assim. Eu estou em casa, a minha relação com o Eterno é diferente. Não é assim, você tem que ser sempre o mesmo em todos os lugares. Esse tabernáculo que você constrói dentro de você conforme as palavras do Eterno tem que ser o mesmo em todos os momentos da sua vida, em todos os lugares que você estiver, né? Então você tem que tem que seguir sempre as orientações do Eterno. Ve samta et haron haidut, ve sakotá al haron et haparoquet. Coloque nele a arca do testemunho e oculte a arca com a cortina. Então, o que é essa arca do testemunho, né? A arca do testemunho é justamente aquela que guarda o testemunho que nós temos do Eterno. Testemunho de que nós confiamos no Eterno. Por quê? Porque ele nos deu esse testemunho, ele nos apresentou esse testemunho. Não tem como você questionar, né? Questionar a presença do Eterno em nossa vida pelo testemunho que ele nos dá. E quais são esses testemunhos? As duas tábuas com as 10 das palavras, né? Que nos diz: ame ao Eterno com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu muito,
e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então é isso que nós devemos sempre ter na nossa mente, seja no trabalho, seja em casa, seja no passeio, seja dormindo, seja acordado, seja levantando, seja sentando, seja saindo, seja entrando, né? Como nós vemos lá na oração do Shema, né? Quando Moshe nos dá o Shema, ele está nos passando tudo isso que já vem desde Bereshit, né? Todos os ensinamentos que vieram antes, ele está ali condensando para que você veja que sempre, né, as palavras do Eterno são sempre as mesmas, elas não mudam dependendo de onde você está, em que situação que você está. Então é esse o testemunho que você dá. E o outro testemunho que nós damos é o alimento que nós recebemos, né? Nós recebemos alimento do Eterno, o man que caiu no deserto é um testemunho do Eterno, assim como o alimento que você recebe todos os dias na tua vida vem do Eterno, né? Você não compra no supermercado, não veio do supermercado, vem do chão, vem do Eterno, o Eterno que nos dá esse alimento todos os dias. Por isso que nós agradecemos tudo aquilo que comemos, né? Tudo aquilo que nos dá força para viver, para construir o nosso Mishkan. Isso vem do coração do Eterno, ele nos dá de coração, ele nos dá sem nenhuma obrigação, né? Ele não é como a doação que deram para a construção do Mishkan, o Eterno dá o alimento para a gente construir o nosso Mishkan. Sem o alimento, nós não vivemos, nós não conseguimos realizar nada, nós não conseguimos raciocinar, nós não conseguimos nem estudar os ensinamentos do Eterno. Nós precisamos desse alimento que vem do Eterno. Então, sempre agradeça o alimento que você recebe do Eterno. E o Eterno é o teu guia, o teu ensino, né, por toda a tua vida, para todas as situações. É a vara de Moshe, a vara de Aarão, que está dentro dessa arca, que são os testemunhos, né, que são os testemunhos do Eterno, a palavra do Eterno, né, o alimento do Eterno, as ações que o Eterno nos permite fazer. Então é aqui nós estamos exemplificando, né, e Yeshua nos mostrou isso muito bem quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou a Torá, eu sou o alimento, eu sou a palavra do Eterno, né? Eu sou as ações que você pode fazer através dos ensinamentos, através do alimento que o Eterno te dá, né? Então é isso que nós temos que ter sempre na nossa vida, o nosso caminho, as nossas ações, a nossa vida, né? A verdade que está na Torá, nós temos sempre que estar guardado dentro do nosso coração, né? A arca do testemunho, ela está dentro do teu coração. O Eterno manda guardar, né, num lugar protegido, né, oculto. Por quê? Porque ela está protegida, não no sentido de que ninguém pode ter acesso, mas é que você está guardando. Guardando não é simplesmente também colocar numa gaveta, colocar dentro de um armário, mas guardando no sentido de que ela está sempre pronta, né? Você sabe onde está aquele mandamento, e você, na hora que precisa, você pega ele e pratica, né? Você não vai precisar ler um livro na hora de tomar uma decisão. Esse livro já está guardado dentro de você, você já sabe ele dentro do teu coração, né? Isso que é essa arca ocultada atrás de uma cortina, é o testemunho do Eterno que você tem dentro do teu coração, né? Escondido da vista de todos. Você não precisa sair alardeando a Torá para todos que passarem na sua frente, mas são as suas ações que vão demonstrar que dentro de você está oculto esse ensinamento. E traga a mesa e arrume, traga a menorá e acenda as suas lâmpadas, né? Nós temos a palavra aqui, ve-ha-aleita. Ve-ha-aleita é a palavra acenda, né? Então aqui nós temos também esse ensinamento de arrumar a mesa, ou seja, você precisa ter a sua vida organizada, você precisa ter o seu aprendizado organizado, a sua vida tem que ser arrumada de acordo com
o Mishkan que o Eterno nos deu, de acordo com as orientações que o Eterno nos deu. Você não pode, né, você não pode manter sua vida confusa. Isso não traz um crescimento, não traz um encaminhamento para o Eterno. E aqui nós temos uma palavra muito interessante, né? Essa que eu levantei aqui, que eu grifei em vermelho, verra leita, porque essa palavra traduzida para o português é ascender, no sentido de levantar, de subir, né? Você tem aqui o Eterno dizendo: traga a menorá e coloque ela de pé, né? Coloque de pé as suas lâmpadas. E a tradução coloca sempre acender sem o S, né? Eu vi várias traduções em português e todas elas, né, todas elas trazem o acender como sem o S, como se fosse a palavra acender as velas. Na verdade, a gente tem que acender a vela da menorá. O que é a vela da menorá? O que é a menorá? A menorá é um candelabro, ou seja, um candelabro que você coloca o azeite e acende o azeite para iluminar. Mas, como nós já vimos, né, já vimos em outros estudos, a menorá somos nós mesmos, que nos preenchemos do azeite, ou seja, nos preenchemos com os ensinamentos do Eterno e acendemos essa menorá, que somos nós, ou seja, praticamos esses ensinamentos, porque uma menorá cheia de azeite e que não se acende o azeite, ela não vai iluminar, ela não tem função nenhuma. Então nós precisamos acender essa menorá, nós precisamos iluminar, nós precisamos praticar esses ensinamentos, né? Demonstrar aquilo que está oculto dentro do nosso coração. Mas aqui o Eterno está falando um passo antes, o Eterno está falando acender a menorá no sentido de colocar de pé, ou seja, do homem que eleva a sua cabeça para o Eterno, daquele que está ereto, daquele que levantou o seu Mishkan. Né? Não só apenas acender a vela, porque se você acende uma vela de uma menorá que está caída, ela não vai iluminar nada, né? E Yeshua ensinou isso: você acende a menorá e coloca ela em cima de uma mesa, em cima de um armário, para que ela ilumine, né? Você não acende e coloca ela embaixo da mesa, você não coloca ela embaixo de uma vasilha, né? Você não faz isso porque senão ela não ilumina. Então aqui o Eterno já está nos mostrando que você deve arrumar a sua mesa e levantar a sua menorá. E lógico, acender as velas, praticar, né, praticar esse ensinamento. Interessante que esse termo acender eu procurei em versões em inglês, né? Em inglês é light the lamps, ou seja, acender no sentido de colocar fogo nas lâmpadas. Em francês, allumer la lampe, ou seja, tacar fogo na lâmpada. E uma única versão eu vi em espanhol que diz: colocarás em cima tu lâmparas, ou seja, a única versão que eu observei que coloca como a gente traduz aqui no canal Teshuvá Total, né? Já sempre traduzimos dessa maneira, porque é o sentido que a frase está nos dando, ou seja, levanta a tua menorá e aí você coloca fogo, né? Coloca fogo na tua menorá para que ela ilumine teu espaço. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Né? Então, essa a determinação que o Eterno nos diz, né? Coloque cada item no lugar, ele está nos dizendo cada item que a gente deve colocar em cada lugar, ou seja, cada ensinamento que ele nos dá, ele deve ser aplicado na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Né? Não pode ser alterado de acordo com a sua vontade. Você não pode assassinar só um pouquinho, né? Você não pode assassinar de jeito nenhum. O Shabat eu vou mudar para quarta-feira, porque é um dia que eu já tenho folga no trabalho, então eu vou fazer meu Shabat na quarta-feira, ou então vou fazer o Shabat ao meio-dia da sexta-feira, porque é um momento que fica mais prático para mim, eu não preciso acender vela, né?
a comida já está na mesa, então eu não preciso me preocupar com isso, então eu já começo o Shabá mais cedo e termino no sábado ao meio-dia, porque aí eu tenho a tarde para fazer outra coisa. Não é assim que funciona, né? Tudo tem que ser, cada, 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 cada item do Mishkan tem que estar no lugar certo, conforme nos ordenou o Eterno, conforme ordenou Adonai para Moshe. Né? As palavras não podem ser alteradas na Torá, os ensinamentos do Eterno não podem ser alterados. Né? E aqui nós temos a palavra Mizbeach Hazav, o altar de ouro, Mizbeach Hazav, soma aqui a Gemátria 76, né? Você pega aí a tabelinha que eu dei ontem, dei hoje pela manhã, desculpe, né? A tabelinha que foi ontem que eu dei essa tabelinha com as letras, né, do Aleph Beit, e aí você soma aqui que você vai ter o número 76. E a palavra 76, né, o número 76 é da palavra Eved. Né? Eved também representa, tem a Gemátria 76, ou seja, servo, né? O servo do Eterno, o servo que obedece ao seu Senhor, né, que não tenha o pescoço duro, aquele que se dobra ao seu Senhor, aquele que presta serviço ao seu Senhor. E o altar, né, o Mizbeach Hazav, a mesa, o altar de ouro, ele tem essa função, né, servir ao Eterno. Venatata et Mizbeach haolá lifnei petach mishkan oel moed. Então coloque o altar de ofertas queimadas diante da entrada do tabernáculo, né? A tenda do encontro. A tenda do encontro é o tabernáculo. É aqui que o Eterno vai se encontrar com Moshe, né? É aqui que o Eterno vai se encontrar com o sumo sacerdote. É aqui que o Eterno encontra com todos nós, né? O nosso coração, né? A nossa consciência. É aqui que o Eterno fala e diz a você as palavras, né? As palavras dos seus ensinamentos. Então, aqui tem a posição correta de cada item do tabernáculo. Posicione a bacia entre a tenda do encontro e o altar e despeje água nela. Né? Então, você tem aqui a bacia nessa posição, né? Essa bacia que tem água para lavar as mãos. Né? E por que lavar as mãos? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, né? Para não repetir e tomar o nosso tempo, nós vamos falar um pouquinho mais à frente da importância da água. Estabeleça o pátio ao redor e coloque a cortina na entrada do pátio. Né? Então o pátio é esse local onde todo o povo poderia entrar. Né? E a cortina de entrada, ou seja, uma delimitação, né, do que está fora do Mishkan e do que está dentro do Mishkan. Né? Só está dentro do Mishkan aqueles que vão buscar a sua redenção, vão redimir os seus pecados, ou então os sacerdotes que estão dentro, né, dentro da tenda, dentro da tenda do encontro, para falar, para receber ao Eterno. Então aqui nós temos essa área onde todos poderiam acessar, onde todos podem entrar, ou seja, todos podem ter acesso ao Mishkan, todos podem entrar no Mishkan, todos podem buscar o Eterno dentro do Mishkan. Né? Então as pessoas podem todas fazer isso. Isso também, no templo, né? No templo existia essa área onde todos poderiam entrar, existia aquela área onde só entrava o sacerdote, o Santo Santíssimo, né? Que é onde fica, né? Fica a arca do testemunho que fica lá dentro. Né? Então nós temos esse pátio onde as pessoas iam fazer as suas orações. Né? Isso existia lá no Mishkan, foi ordenado que se tivesse isso no Mishkan, e quando construíram o templo, também se fazia isso no templo, se permitia esse espaço no templo. No primeiro templo, né, que foi destruído, aí, mas naquele período do cativeiro, o povo manteve esse hábito de fazer as suas orações 3 vezes ao dia,
né, desenvolveu esse hábito de fazer as suas orações pela manhã, pela tarde e no Arvit, no fechamento do dia, e depois, quando se reconstruiu o templo, elas faziam essas orações nesses mesmos períodos, como nos mostra, né, como nos mostra Yeshua, né, que ia ao templo fazer as suas orações, que ia lá conversar, que ia lá ensinar, né, no templo. Né. O templo era para isso, as pessoas iam ao templo para conversar sobre o Eterno, para falar sobre o Eterno, para ensinar, né, e aqui todos poderiam ir. Isso deu origem às primeiras sinagogas. As primeiras sinagogas era aquele lugar, né, era aquele pátio onde todos se reuniam para falar dos ensinamentos do Eterno. E todos podiam ir, né, sejam seguidores de Yeshua ou não, sejam descendentes de Yehudá ou não, todos poderiam ir e participar dessa reunião, dessa discussão, desse estudo que era feito em conjunto. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo o que há nele. Consagre-o com todos os seus acessórios, assim será santo, né? Sagrado, separado. O que é santo na Torá? Santo na Torá não é nenhuma figurinha de um papelzinho, não. Ser santo na Torá é aquele que separa o sagrado do profano, é aquele que separa, né, separa aquilo que é um desafio para a sua vida daquilo que realmente tem significado, né, que nos é apresentado pelo Eterno. Porque o Eterno colocou isso na nossa vida justamente para a gente separar. Né? Ele colocou todos esses desafios para a gente buscar aquele que diz ao nosso coração, né, os ensinamentos do Eterno. Então você separa, né, separa o joio do trigo, você separa o que é ruim do que é bom, você separa o mal do bem. Então isso é ser santo, é separar o santo, né, o sagrado que é dado pelo Eterno, do que é profano, daquilo que te desvia dos ensinamentos da Torá, daquilo que te desvia da palavra do Eterno. Então esse óleo era para ungir, esse óleo com especiarias, né, um óleo que era misturado com algumas ervas que davam um aroma agradável, que dava um sentido agradável, né, para ungir todos os itens do Mishkan. Todos os itens eram ungidos ali com esse óleo que era então um óleo puro, um óleo de primeira prensa, né, esse óleo da unção em que eram misturados as especiarias. Né. Então essas especiarias elas davam esse aroma agradável para esse óleo. Esse óleo não era para ser usado para outra coisa, não era para ser usado para cozinhar, para passar em ferimento, para utilizar como um perfume, não. Esse óleo só era para ser usado nesse momento, usado somente nos itens do mexicano. Não se podia usar isso para nenhum outro lugar. Como hoje nós não temos mais mexicano, né, não se pode nem misturar esse óleo com as especiarias. Dizem os sábios que a gente nem tem todas as especiarias hoje, nem se sabe exatamente quais são todas essas especiarias que eram colocadas, e é proibido você tentar fazer, né, misturar isso. É proibido no sentido de que você vai fazer, vai ter as consequências disso, né? Porque o Eterno diz que era para ser usado dessa maneira e não de nenhuma outra. Então, se você quiser usar, você vai prestar contas, né? Você vai prestar contas no momento certo. Unja o altar das ofertas queimadas com todos os seus utensílios. Consagre o altar, assim ele será especialmente sagrado. Unja a bacia e sua base e consagre-a. Traga então Aharon e seus filhos para a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Ou seja, primeiro foi levantado o Mishkan, foram colocados todos os itens e foram santificados todos os itens. Por quê? Porque você precisa aprender a Torá, você precisa praticar a Torá. Né? Só aí é que você deve, então, viver a sua vida. Então você precisa
precisa ter antes a instrução do Eterno, precisa obedecer tudo que o Eterno faz para viver a sua vida. Claro que isso é tudo feito em conjunto, mas o que vem primeiro, né? O que vem primeiro é você aprender a Torá, praticar a Torá, ter ela dentro do seu coração, consagrar o seu coração para poder, então, espalhar isso por todo mundo, para poder abrir, né, para todo mundo. E é aqui que entra, então, essa lavagem, né? Você lavar o sacerdote com água. Por que é importante lavar o sacerdote com água? Para tirar as impurezas, né? A gente tem que tirar a impureza do nosso coração. Porque quem ia entrar no Santo Santíssimo era o sumo sacerdote, né? Quem ia prestar serviço dentro do Mishkan eram os sacerdotes. O Cohen Gadol, o sumo sacerdote, entra no Santo Santíssimo, entra no coração, né? E ele então precisa estar limpo, ele precisa ter tirado do seu corpo, tirado das suas vestes todas as impurezas que o mundo nos traz. Nós tivemos há pouco tempo uma experiência disso. Nós chegávamos da rua das impurezas, nós lavávamos a mão, né? Lavávamos o rosto, lavávamos o nosso corpo, lavava-se a roupa, enfim, né? Para que a impureza da rua, o vírus, não viesse junto, né? Com essas impurezas para dentro da nossa casa, para dentro do nosso Mishkan, né? Então, é isso que o Eterno já ensinou naquela época. Sempre temos que nos lavar para tirar a impureza, mas não lavar só no sentido de lavar as mãos, tirar a sujeira das mãos, mas nos lavar com as palavras do Eterno. A água representa a palavra do Eterno, a Torá do Eterno. Então nós temos que lavar a nossa consciência com a palavra do Eterno, ou seja, tirar todas as impurezas, tirar todos esses desafios, essa sujeira que vão se acumulando, né, por doutrinas, por falta de doutrina, por interesses simplesmente materiais, né, de acumular, de ganhar, de ter, ou seja, os pilares de Nimrod que estão no nosso dia a dia. Então nós temos que nos lavar disso e nos lavamos com as palavras do Eterno. Vista as vestes de santidade em Aaron, unja e santifica-o e será corrém, né? Será corrém para mim. O que são as vestes da santidade? As vestes da santidade é a roupa, né? A roupa especial que o Cohen Gadol vestia, e todo o povo percebia que aquela pessoa era uma pessoa diferente, era uma pessoa que recebia as orientações do Eterno, e tudo que ele falava eram palavras que vinham do Eterno, ele se dedicava ao Eterno, né? Então você é um sacerdote para o Eterno, né? Você tem que vestir as roupas de santidade, ou seja, você tem que vestir os ensinamentos da Torá. E o que é vestir o ensinamento da Torá? É praticar a Torá, né? Um bombeiro se veste de bombeiro, por quê? Aí você identifica que aquela pessoa é um bombeiro, que aquela pessoa tem as atribuições de um bombeiro. Um médico se veste de médico, aí você olha para ele e você sabe que ele é um médico, que ele tem as atribuições de médico, que ele pratica a medicina, né? Um médico não pode se vestir de bombeiro e você então chama ele para tratar de um fogo e ele não sabe como vai agir naquele momento. Então é isso que nós temos que trazer para a nossa vida, nós temos que nos vestir da Torá, ou seja, praticar a Torá, para que todos, quando te virem, né, vão perceber que você é uma pessoa que se dedica ao Eterno, que é servo do Eterno. Eles vão ver a sua orelha furada, né, e falar assim, esse aí é servo do Eterno. Você não pode, né, dizer que veste a Torá, né, e sai com a orelha que não está furada, ou seja, você não pode dizer que é médico, né, se você está vestido de bombeiro, né, você não pode mostrar aquilo que você não é. Então você tem que mostrar aquilo que você é, você tem que vestir a Torá, ou seja, vestir a Torá e praticar a Torá. Você pratica a Torá em todos os momentos da tua vida, as pessoas vão perceber, né, que você está representando o Eterno, você está fazendo os ensinamentos do Eterno, mesmo que ela não saiba, né,
mesmo que ela não tenha nenhuma consciência do que sejam os ensinamentos do Eterno. Ela vai perceber que você é uma pessoa que age de forma diferente, você age de forma correta, e aquilo que você faz é aquilo que você diz que faz. Né? Porque o médico não pode dizer que é bombeiro, né? Ele não pode vestir uma roupa de bombeiro, o bombeiro não pode vestir uma roupa de médico, porque ele vai estar dizendo uma coisa, mas ele faz outra. Né? Então, não é assim que deve funcionar. Né? E seus filhos traga-os e vista com as túnicas, e unja-o como você ungiu o Pai, para que me possam servir no ofício de Cohen. A unção deles denotará que o ofício de Cohen lhes pertencerá por todas as suas gerações. Ou seja, todos aqueles que servem ao Eterno, né? Todos aqueles que servem ao Eterno vão servir por gerações. E fez Moshe tudo conforme ordenou Adonai, assim o fez. Né? Então, aqui a frase é o segundo momento que aparece de forma diferente, conforme ordenou Adonai. Aqui fez Moshe tudo conforme ordenou Adonai. A frase era conforme ordenou Adonai a Moshe. Então ele agiu, né? Ele agiu conforme todos os ensinamentos do Eterno. O Eterno ensinou, o Eterno mostrou, o Eterno falou como é que tinha que ser, e tudo foi feito conforme ele fez. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi levantado. Moshe erigiu o tabernáculo, colocou os encaixes nos devidos lugares, armou as tábuas, levantou as tábuas, colocou nelas barras transversais e ergueu as colunas. Ele estendeu a tenda por cima do tabernáculo e colocou a cobertura da tenda acima dela, conforme ordenou Adonai a Moshe. Então, continuando, e pegou e colocou o testemunho na arca, ajustou as varas nela e colocou a cobertura sobre a arca por cima dela, ou seja, a cobertura da arca, capará, né? Capor é acaparar, a tampa, né, a cobertura da arca, protegendo a arca. Então nós temos que colocar a Torá no nosso coração, protegendo a Torá no nosso coração. O que é essa proteção? É justamente guardar a Torá, praticar a Torá, né, mostrar esse testemunho. Esse testemunho tem que estar dentro de nós, protegido. Nós não podemos, né, por uma palavra que nos dizem, por um raciocínio de alguém qualquer que venha, que tenha uma experiência, que seja laureado com um título qualquer e diga a Torá agora foi abolida, não é mais a Torá, não é mais isso, aí você deixa, né, de guardar aquilo, né, que aquilo estava no seu coração, você deixa de lado e vai ouvir o que o ímpio, né, trouxe para você. Então você tem que sempre estar protegendo isso, praticando, mas sempre guardando ela dentro de você, não deixando que isso se altere porque alguém falou diferente, porque alguém diz que agora tem um livro novo que foi publicado lá em Nova York, né, de um cidadão que viveu no Himalaia durante 50 anos e trouxe uma nova Torá, um novo ensinamento do Eterno. Isso não existe, né? Isso não é verdade. Né? Então, isso aí é uma forma de enganar, e aí você não pode, você tem que estar com a Torá dentro do teu coração, guardada dentro do teu coração, as palavras do Eterno que não mudam, que nunca mudaram e nunca mudarão. Céus e terras passarão antes que se mude um iude ou um codes da Torá, como nos ensinou Yeshua. Né? Então coloque uma tampa, proteja a Torá que está dentro de você, né? Os ensinamentos do Eterno que estão dentro de você. Então levante o seu Mishkan, né? Levante a sua tenda do encontro para receber o Eterno, né? Para que todos, né, todos percebam em você, né, esse Mishkan, para que todos percebam que em você tem uma tenda do encontro com o Eterno, né? E que todos possam então desenvolver em cada um esse Mishkan, né? Esse Mishkan particular, esse Mishkan de cada um
para conversar com o Eterno. Esqueça os tempos, esqueça essa ideia de tempo, né? Isso nunca foi interesse do Eterno. O Eterno não estava preocupado com um templo de pedra, um templo, um templo que não tem nenhuma relação com ele, que não traz nenhum significado dele. Esse templo ele foi construído foi idealizado por Davi Ameller, né? Foi construído por Shilomo. O Eterno não queria esse templo, permitiu que fosse construído, mas não é isso que ele quer, né? Não é isso que ele quer que as pessoas se dediquem a fazer, se dediquem a construir um templo. Ele quer o Mishkan, né? Aquele que é construído conforme as suas orientações, conforme ele ordenou, né? O templo que está em cada um de nós é o Mishkan, não é um templo de pedra, não é um templo de barro, não é um templo de cerâmica, de azulejo, de mármore. Não é isso que o Eterno quer. O Eterno quer que seja simples, que seja feito de coração, uma doação de coração, né? Então toda essa doação de coração que leva você a fazer o seu contato com o Eterno, o seu encontro com o Eterno. Em seguida, levou a arca do tabernáculo ao tabernáculo, colocou uma cortina para proteger e ocultou a arca do testemunho. Ou seja, essa arca vai ficar escondida aqui atrás, né, fechada essa cortina, conforme ordenou Adonai a Moshe. Então essa arca vai ficar, né, dentro do teu coração. Dentro do teu coração está o testemunho do Eterno, as duas tábuas, o alimento, o man e a vara de Aharon, os ensinamentos do Eterno, né? Os ensinamentos que te levam sempre em caminhos seguros, né? Você nunca vai cair num buraco, você nunca vai cair num rio. Por quê? Porque o Eterno vai estar guiando os teus passos, né? Então é isso que tem que estar dentro do nosso coração. Ele colocou a mesa na tenda do encontro ao lado norte do tabernáculo, fora da cortina. Então, a cortina estava aqui e tudo foi colocado nessa área, né? Essas figuras que a gente está apresentando aqui são tiradas de site. Isso aqui não é uma representação, não é como era o tabernáculo, é uma representação de artistas, né? Então, você tem que considerar isso. Aqui nós temos aqui o Kohen Gadol, né? O Kohen Gadol e todos aqueles que participavam, né? Todos os levitas que participavam, os sacerdotes que eram autorizados a entrar aqui, né? Mas no Santo Santíssimo, naquele lugar onde está a arca, só entraria o Kohen Gadol, né? Que era o único que entraria naquela área. Arrumou o pão diante de Adonai, conforme ordenou Adonai a Moshe. Colocou a menorá na tenda do encontro diante da mesa, ao lado sul do tabernáculo. A seguir, acendeu, levantou as lâmpadas diante de Adonai, conforme ordenou Adonai a Moshe. Colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante da cortina. Queimou sobre ele incenso, produzido com ervas aromáticas, conforme ordenou Adonai a Moshe. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo. O altar das ofertas queimadas foi posto à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e ofereceu sobre ele a oferta queimada e a oferta de grãos. Ou seja, tudo isso ficava fora da tenda do encontro, ficava fora do Mishkan, mas no pátio, né? Então, aqui nessa mesa aqui é que eram feitas as ofertas. Então nós veremos aí no próximo estudo, no livro Vaikra, nós veremos como eram feitas as ofertas, como que deveriam ser apresentadas as ofertas, né? Então, quando se transgride a Torá, né, se deve fazer um sacrifício para pedir perdão pela transgressão. Então, dependendo
da transgressão tinha um determinado animal, uma quantidade de animais que deveriam ser apresentados, né? Tinha o boi, tinha o carneiro, tinha a pomba, né? Então tinham vários animais que seriam apresentados de acordo com a transgressão. E esse animal deveria ser puro, um animal que é puro, um animal que não tem nenhuma mácula. E todo aquele que apresentava um animal, né, eles, naquela época, eles tinham uma relação muito forte com o animal. É alguém que criou um bezerro desde que nasceu e se tornou boi. Né? É alguém que criou um carneirinho e um cordeiro que virou carneiro, que ele vai apresentar como seu corban, como seja aquele substituto. Né? Por quê? Porque essa oferta deveria ser feita para a remissão de uma transgressão, deveria ser oferecido sangue. A pessoa não poderia oferecer o próprio sangue, ela não poderia se suicidar ali para eliminar as suas transgressões. Então, ela passava isso para um corban, para um substituto, que era então, né, imolado, era cortado o seu pescoço aí na frente dessa mesa, e aí era feito então, queimava-se esse animal em cima dessa mesa. Então a pessoa tinha um sofrimento muito grande, né? A pessoa sentia que estava levando um animal inocente para a morte pela sua transgressão. E o Eterno espera, né? Espera que cada um de nós entenda isso e pare de transgredir, porque cada vez que transgride tem que levar um animal. Então muita gente lê esse texto da Torá, principalmente o livro de Vaikra, e fala assim, nossa, mas é uma matança de animal desnecessária, que coisa terrível, né? A Torá vive matando animal, é uma coisa triste, né? Não deveria ter isso, deveria ser diferente. Mas na verdade, esse não é o objetivo. O objetivo é mostrar que isso vai ser feito se você cometer a transgressão. Se você não cometer a transgressão, você nem precisa ir aí, né? Você nem precisa entrar no pátio, né, para fazer uma oferta. Por quê? Porque se você não tem transgressão, você não precisa apresentar corban. E se você fez uma transgressão e apresentou um corban e sentiu isso, você não comete essa transgressão de novo. Então é isso que o Eterno espera de cada um de nós, que a gente não transgrida, que a gente sempre ande com a Torá guardada em nosso coração, pratique a Torá em todos os instantes da nossa vida, para que a gente não precise, né, sacrificar nenhum animal. E muitos até hoje têm na cabeça uma ideia errada, que Yeshua veio, né, se apresentou como nosso corban, foi sacrificado pelas nossas transgressões, então eu agora posso transgredir à vontade, porque ele já está lá, né, como o meu corban, ele é o meu corban permanente, então eu posso ir lá, né, fazer qualquer besteira em nome dele, que está valendo. Mas não é isso. Cada vez que você comete uma transgressão, você está oferecendo Yeshua como seu corban, ou seja, você está revertendo o sangue dele, né, como seu corban, você está matando, você está crucificando Yeshua a cada transgressão que você faz. Então pensa nisso e deixa de transgredir, né, deixa de querer botar na conta dele todas as suas transgressões. Por quê? Transgredir e não se arrepender, né, transgride, oferece o seu corban e continua transgredindo, né, não está resolvendo nada no dia do juízo, né? O teu nome lá no livro do Eterno vai estar lá todas as tuas transgressões e todas as tuas maldades, né? Porque oferecer um corban, né, e transgredir novamente é uma transgressão pior do que a primeira, né? Então você não deve fazer isso, você deve sempre evitar transgredir. Por isso que a Torá nos traz esses ensinamentos para que não aconteça, né? É sempre condicional. Aquele que comete a transgressão vai ter que se livrar dessa maneira. Não vale, não pode se pensar que ela é a favor dessa matança de animal, porque o Eterno não quer a morte de ninguém, não quer a morte de nenhum animal dessa forma, né? Então não é isso que ele pede que façamos. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e verteu nele água para as lavagens, né? Para que todos
lavassem a sua mão. E lavar a mão aqui tem esse sentido de se limpar, né? De se tirar todas as impurezas do dia a dia, a poeira que veio ao nosso encontro, a nossa mão está suja, você não vai comer com uma mão suja, que você vai estar ingerindo germes, né? Mas a Torá, ela vai mais além, né? Por quê? Porque a água é uma representação da palavra do Eterno, é uma representação do ensinamento do Eterno. Então, quando você lava as mãos, você tem que estar se conscientizando de que você está absorvendo todos os ensinamentos do Eterno, e com esses ensinamentos você está tirando do teu ser, né, da tua alma, do teu ser, da tua alma, todas as impurezas trazidas por falsas doutrinas, por não existe falsa doutrina, né? A doutrina sempre é falsa. Não existe. Todas as doutrinas estão tirando da sua vida, todos os ensinamentos dos ímpios estão saindo da sua vida, todas as transgressões estão saindo da sua vida. Esse que é o sentido de lavar, né? Lavar as mãos, lavar as vestes, lavar o seu corpo, né? Ou seja, verteu água, essa água vai ser a água utilizada pelos sacerdotes para se limpar, para se purificar, ou seja, tirar de si todos os ensinamentos contrários à Torá. E também nós temos que trazer isso para o nosso dia a dia, né? Então todo judeu, quando acorda, né, ele lava a mão, ele pega um queli com uma alça, verte a água na mão esquerda, verte a água na mão direita, faz isso 3 vezes, né? Mas você não precisa fazer isso, né? Também não tem problema nenhum se fizer, mas você não precisa fazer isso. O que é preciso é que você tenha consciência de que tem que lavar as mãos, logicamente, pelo nosso mundo tem muitos germes, mas que você tem que lavar as mãos com a consciência de que está se purificando, está tirando de você todos os ensinamentos contrários à Torá, todas as transgressões que estão na sua vida. E você tem que fazer isso, né? Lavar mãos e pés, né? Mãos e pés nesse local, né? Você lava as mãos e os pés nesse local, ou seja, como você age, como você conduz a sua vida, né? As mãos representam a ação, os pés representam como você conduz a sua vida. Então, lavar as mãos, lavar os pés, é agir de forma pura, caminhar na vida, segundo os ensinamentos da Torá, demonstrando esses ensinamentos em todo o momento da sua vida, né? E todos aqueles que fossem, que entrassem ali, tinham que lavar, né? Para que lavassem as mãos ali, as mãos e os pés, para se aproximar do altar. Então todos os sacerdotes, eles tinham que fazer isso, né? Tinham que fazer essa lavagem das mãos ali na tenda do encontro para se aproximar do altar, conforme Adonai, conforme ordenou Adonai, né? Então, trazendo isso para o nosso dia a dia, considerando que nós somos sacerdotes do Eterno no nosso Mishkan, nós temos que trazer essa consciência de lavar as mãos, mas sempre lembrando, né, do testemunho do Eterno, dos mandamentos do Eterno, da sua Torá. Então, sempre que a gente lavar a mão, a gente falar, né, falar internamente, né, ou falar em voz baixa, essa bênção, né, essa bênção que é a bênção da lavagem das mãos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech Aulam asher kideshanu, bemitzvotav vetzavanu al netilat yadaim. Bendito sejas tu, Adonai Eloheinu, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a lavar as mãos. Ou seja, vamos fazer conforme o Eterno nos ensinou, ou seja, lavem as mãos, né? Lavem as mãos e os pés no sentido dessa purificação, de dar testemunho dos mandamentos do Eterno, dar testemunho do Eterno com os seus mandamentos, ou seja, praticando os seus mandamentos, né?
lavando as mãos sempre com esse sentimento, não só tirar os germes, as poeiras, a sujeira do dia a dia, mas tirar toda aquela impiedade que trouxeram para nós, que nos mostraram, que estão no nosso dia a dia, que são os desafios do dia a dia, que estão sempre batendo em nós e tentando nos tirar do caminho do eterno. Né? Por fim, construiu o pátio em torno do tabernáculo e do altar, colocou a cortina na entrada do pátio, ou seja, por onde as pessoas entrariam aqui para o pátio para fazer, né, para fazer as suas oferendas ao Eterno. E então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória de Adonai encheu o tabernáculo. Né? Então nós temos essa palavra aqui, nuvem. Né? Nuvem, a palavra Anã, né? A palavra Anã que representa a nuvem, que já apareceu muitas vezes, e aqui nós temos a nuvem, que é a nuvem do Eterno, a nuvem que preencheu todo o tabernáculo. Essa nuvem, ela logicamente, ela tem essa representação de uma nuvem que são, né, que é a água do Eterno. Né? Essa água do Eterno permaneceu, preencheu todo o Mishkan, ou seja, a água do Eterno desce sobre o nosso Mishkan, os ensinamentos do Eterno descem sobre o nosso Mishkan, né, para ocupar todo o espaço dentro de nós e não deixando mais nada entrar. Todos os ensinamentos estão aí, os ensinamentos do Eterno estão aí para que nenhum outro tenha espaço dentro do nosso Mishkan. E foi isso que o Eterno demonstrou aqui. Né? Toda a nuvem ocupou toda a tenda do tabernáculo, cobriu toda a tenda, toda a cobertura do tabernáculo, para que nenhum outro, né, para que nenhum outro ensinamento entrasse nessa tenda, para que nenhuma outra orientação entrasse aí, para que tudo fosse feito conforme o Eterno ensinou, conforme o Eterno ordenou a Moshe. E a palavra nuvem aparece em muitos trechos da Torá. Né? Ela aparece já em Bereshit, né? quando o Eterno disse que colocou a sua marca na nuvem, né? E naquela nuvem ele colocou então um arco, e sempre que se visse aquele arco, né? Aquele arco então significava que ele não fará mais uma destruição, né? Não provocará mais um dilúvio. Aquele arco, naquela nuvem, uma nuvem de água, né? Que são partículas de água que estão na nuvem, e quando a luz passa, se forma aquele arco colorido que a gente chama de arco da aliança. Né? Por quê? Porque é uma demonstração de que os ensinamentos do Eterno, a luz do Eterno está passando por esses ensinamentos, iluminando, né? E preenchendo todo o nosso Mishkan. Né? Então é esse ensinamento que vem lá desde Noa. Depois nós vemos também em vários outros livros, no livro de Melahim, nós temos Melahim Aleph, no capítulo 8, nós temos uma nuvem, né? Nós temos a palavra nuvem novamente sendo aí trazida na casa, trazendo aí, falando sobre os sacerdotes, né? Trazendo a nuvem, a glória do Eterno sobre a casa do Eterno, aí já falando já falando do templo, né? Depois nós temos em Matitiahu novamente uma nuvem que aparece para Shimon Kefa, Yaakov e Yohanan, que estavam acompanhando Yeshua quando foi ao monte. Eles foram juntos, e ali em cima do monte eles se depararam com Yeshua se transfigurando. Né? Essa passagem é conhecida como a transfiguração de Yeshua, no momento que ele está brilhante, e todos os três veem Moshe e Eliarro, ou seja, veem Moshe e Eliarro não como uma aparição carnal, mas isso era uma visão profética, ou seja, a Torá e os profetas. Moshe representa a Torá e Eliarro representa os profetas, porque Yeshua disse, né, eu não vim abolir a Torá e os profetas, nem pensem que vim abolir a Torá e os profetas, como muitos dizem até hoje, que ele falou exatamente o contrário, mas ele não falou ao contrário, ele falou exatamente isso.
né? Não pense que vim abolir a Torá e os profetas. E aí eles têm essa visão, e logo depois essa visão se dissipa, né? Eles não veem mais ninguém, e vem uma nuvem, né? E essa nuvem diz para eles, né? Essa nuvem, sai uma voz dela, a nuvem diz para eles, sai uma voz dela, que diz a eles: esse é meu filho a quem amo, e tenho prazer, ouçam-no, ou seja, razino, ouçam o que ele diz, né? Ouçam o que ele falou, que ele não veio abolir a Torá e os profetas, que ele veio planificar a Torá. Então, ouçam o que ele está dizendo, né? Então, espalhem isso, falem para todo mundo, né? Pratiquem isso. Então, é nesse momento que a gente vê novamente essa nuvem aparecendo. Moshe, então, como essa nuvem ocupava todo o tabernáculo, Moshe não podia entrar no tabernáculo. Moshe era incapaz de entrar na tenda do encontro, pois a nuvem permaneceu sobre ela e a glória de Adonai preenchia o tabernáculo, santificando todos aqueles itens dentro do tabernáculo. Quando a nuvem era retirada de cima do tabernáculo, o povo de Israel prosseguia com viagem. Então o povo ficava naquele acampamento até que a nuvem saísse. Quando a nuvem saía, né, eles desmontavam tudo, né, embalavam tudo, conforme a gente vai ver mais à frente como é que é feito isso, e caminhavam até quando a nuvem parasse. Quando a nuvem parava, eles montavam todo o tabernáculo novamente, conforme ordenar Adonai a Moshe. No entanto, se a nuvem não fosse removida, eles continuavam a viagem até o dia em que ela fosse removida. Então a nuvem ficava parada e todo mundo ficava parado. Então ela ficou parada por 38 anos, quando teve aquele episódio dos espias, né, que saíram, né, para ver se o Eterno estava falando a verdade, e aí o Eterno os puniu com mais 38 anos para ficarem no deserto, totalizando aí os 40 anos desde a saída de Mitzrayim. Pois a nuvem de Adonai estava sobre o tabernáculo durante o dia. Então essa nuvem estava lá com uma nuvem, né, como uma nuvem de vapor de água, né, trazendo os ensinamentos do Eterno, né, que representa os ensinamentos do Eterno, representa a palavra da sua Torá durante o dia, e durante a noite e havia fogo na nuvem, né? Essa nuvem se transformava de vapor de água em fogo, né? São para que toda a casa de Israel pudesse ver em suas viagens, ou seja, para que a Torá seja percebida por todos em todos os momentos da vida. Nós não devemos pensar na Torá só nas nossas atividades dentro de casa, ou só nas atividades do trabalho, ou só nas atividades de recreação, seja lá em que outra atividade houver na sua vida, mas você deve permanecer com a Torá dia e noite, né? Dia e noite você tem que trazer esses ensinamentos para a sua vida, para o seu dia a dia, né? Então, é isso que essa porção nos traz, né? Essa porção nos traz esse ensinamento de que devemos praticar a Torá todos os dias de nossa vida, conforme o Eterno nos ordenou, conforme o Eterno ordenou a Moshe, ou seja, conforme está escrito na Torá. Todos os ensinamentos que o Eterno ordenou a Moshe são justamente os ensinamentos que o Eterno escreveu na sua Torá. Não tem nenhum outro, não tem nenhum separado, ninguém recebeu uma Torá secreta, uma Torá só para ele, né? Ninguém recebeu uma Torá que só serve para um determinado grupo de pessoas, não, é para todos. Todos têm que receber, né? Todos têm que praticar essa Torá todos os dias, é a única, a Torá é única, é uma só, não existem duas, não existem três, né? Então, você tem que praticar tudo na sua vida conforme o Eterno ordenou a Moshe. E você deve, então, obedecer ao Eterno. Quando você faz isso, você está obedecendo ao Eterno, porque quando você cumpre só aquilo que ele te ordenou fazer, você está obedecendo ao Eterno. Então, desde o início, nós vimos, né, desde a porção Trumá, nós vimos que
todos obedeceram ao Eterno, todos levaram aquilo que o Eterno pediu, foi prestado contas aqui, todos aprenderam que devem prestar contas, que devem prestar conta dos seus atos, das suas ações, de tudo que faz na vida, e sempre deve obedecer ao Eterno, fazendo exatamente aquilo que o Eterno nos ordenou, aquilo que está na sua Torá, ou seja, aquilo que o Eterno ordenou a Moshe. Shalom, shalom. Terminamos então o livro de Shemot. Na próxima semana iniciaremos um novo Sefer, o Sefer Vaikra. E como é costume, quando a gente termina um livro, quando a gente termina um livro, é costume, não está na Torá, mas é um costume, que a gente imita um brado, um brado de confiança no Eterno, um brado em que a gente, demonstra a nossa confiança no Eterno, que a gente vai continuar praticando a Torá todos os dias de nossa vida. Então, leiam comigo, falem comigo esse brado. Hazak, Hazak, Venit Hazek. Seja forte e seremos fortalecidos. Então, todos os momentos da vida, a gente tem que ser forte, praticar a Torá, mesmo naqueles que são difíceis, que a gente acha que não vai ter condições, que não vai ter condições de passar aqueles momentos. Você tem que dizer amém, confiar na Torá, praticar a Torá todos os momentos, não esmorecer, que você vai sair fortalecido. Quero convidar você agora para ouvirmos Birkat Kohanim com Moré Haimson. יברכך אדוני ואיש מרך יאיר אדוני פניו אליך ויחוניקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום, יברכך אדוני ואיש מרך יאיר אדוני פניו אליך ויחוניקה יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום ויעשה לך שלום. O Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Em nome de Yeshua HaMashiach, Shem Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim Melech Neman, Elohim é Rei Fiel. Agradeço a todos a participação desse estudo, dessa porção. Convido vocês para amanhã, acompanharmos a Haftará desse novo livro, que vocês, a partir de hoje, já comecem a estudar o livro de Vaikra, a porção Vaikra, que traremos esse estudo na próxima semana. E vou mostrar também os estudos da semana, porque a semana no canal Teshuvah Total é bastante intensa de estudos do Eterno. Ainda vamos trazer mais alguns, aí estamos estudando
em que momento, em que horário, qual moré que pode trazer mais algum estudo durante a semana. Então nós temos aí no domingo às 17 horas um estudo Entendes Tu que Lês, onde são respondidas perguntas que são enviadas para o e-mail perguntas@gmail.com, né, para de temas, de assuntos da Torá, dos escritos dos profetas, dos escritos nazarenos, que ficaram dúvida quando a pessoa estudou e tem algum questionamento. Então é mandado para cá. O professor Moré Leniel Oliveira costuma responder, mas no momento ele está aí passando por uma situação de saúde, né? Então logo ele retorna, ele volta a responder e outros Morim do canal vão, na medida do possível, substituí-lo aqui, trazendo esclarecimentos, né? Trazendo esses ensinamentos para tirar a dúvida de todos. Depois, às 19h30, o Moré Marcos Aurélio nos traz Examinando os Profetas, falando do profeta, né, daquela porção específica, trazendo mais ensinamentos para complementar o estudo que será feito no Shabat. Às segundas-feiras nós temos um estudo dos escritos trazidos pelo Moré Márcio Alencar, onde ele nos traz aí alguns textos dos escritos, né, que vão sempre engrandecer a nossa vida, vão trazer mais esclarecimentos para o nosso entendimento da Torá. Nas terças nós temos o professor Marcos Felipe trazendo momentos do hebraico, agora com uma pequena pausa para começar um novo estudo, então logo ele inicie esse estudo sempre trazendo o hebraico, o ensinamento do hebraico para todos nós. Às quartas-feiras ainda continuamos, né, ainda estamos ainda na metade do livro do Atos dos Emissários, Amassei Achelirim, né, com o professor Márcio Raimson Correia, né, papai Raimson agora, mais novo, papai aqui do grupo de professores, né, um grande beijo à sua filhinha Radassa, que o Eterno abençoe e guarde por todo sempre. Né. Às quintas-feiras nós trazemos um pedacinho da Torá aí, estudando as letras do Aleph Beit, e também iniciaremos logo em breve Sua Torá, Minha Inspiração, com a Morá Kesser Farstad. E no Shabat, hoje aí, tivemos já às 14 horas um estudo dessa porção Pekudei, né, da porção Vayeler Pekudei, trazido aqui pela Morá Kesser, um estudo bastante geral de toda a porção. Hoje foi um estudo bastante resumido, porque trazer uma porção só em uma hora e pouquinho já é difícil. 2 porções, então, é muito mais complicado, mas ela tem bastante conhecimento, bastante experiência, tem o seu Mishkan, tá bem firme, forte, né? Então ela traz essa facilidade em trazer esses ensinamentos para todos nós. E no Shabat nós temos aí as porções na sexta-noite, no sábado pela manhã e no sábado pela tarde. Todo o material que a gente produz aqui no canal fica disponível no canal do Telegram, né? Você, usando aqui esse QR Code, você pode baixar todos esse material desse canal, e tem PDF para estudar, para distribuir, para compartilhar, sempre de forma gratuita, não pode cobrar por eles, né? Para você então acompanhar todos os estudos aqui no canal. Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Vou colocar para vocês a música agora da dupla Parvarim, Bisdot Bethlehem. Bethlehem,
אוסיף ללכת אם תרמי לרועים על שכם חלילי ילל ילל חלילי מוטלת על ליבי כאבנים בשדות בית לחם רוח עובר בעשבים ענף אדרי ללכת אי שם בסוף הדרך אל תחכי עד רדת הערב חכי להלך עם הלחם והמלח